Obviamente, nós discordamos disso, porta-voz do governo americano, sobre declaração de Lula contra Israel. Vou passar o primeiro comentário para o professor Eduardo, né? Falar um pouco sobre... Parece que não é apenas com Israel que a gente se queima, né, com uma declaração como essa, mas, inclusive, uma das maiores, ou talvez a maior nação do mundo atualmente, né? Eduardo Vieira. Pois é, cara. Assim, o estrago, né, que uma declaração bárbara como essa causa para a imagem do Brasil é enorme, né? Simplesmente é uma tragédia. Mas agora, pelo menos, nós temos as redes sociais, né? Então, por exemplo, a declaração a admoestação, na verdade, a bolachada, né? Vamos usar termos mais adequados. A bolachada que o Netanyahu deu no Lula quando ele falou essa atrocidade, na própria publicação do Netanyahu, a gente teve um monte de explicações, né, de pessoas, de brasileiros. Eu mesmo coloquei um comentário lá, dizendo o seguinte: gente, isso aí não tem nada a ver com o Brasil, tá, gente? Quer dizer, isso aí não representa o Brasil. Essa é uma figura que foi colocada aí, mas que não é uma figura que tem representatividade em relação ao povo brasileiro. O povo brasileiro apoia o Estado de Israel, apoia majoritariamente, né, o direito dos judeus de se defenderem, né, considerando que eles são historicamente perseguidos, né? Sempre, gente. A história do povo judeu é uma história de perseguição. É o tempo todo, né? O fato deles serem unidos, né, e deles serem firmes numa religião única, né? Nossa, isso gerou perseguição o tempo todo, né? Teve perseguição em tudo que é país, né? E agora, finalmente, eles têm um Estado. Pô, mas é claro que qualquer pessoa com 3 neurônios, né, vai verificar que isso é uma obviedade, né? É uma coisa completamente evidente, né? Mesmo com os seus defeitos. Eu não estou dizendo aqui, né, que Israel não tenha os seus defeitos. Todo mundo tem defeito, né? E um Estado, ainda por cima, claro que tem. Aquilo ali oscila. Você vê um dos defeitos de Israel. Israel foi criado dentro de uma ótica muito mais socialista do que qualquer outra coisa, né? Aquele esquema dos kibbutz e tudo mais, aquilo ali era na sua formação foi socialista, né? Depois o capitalismo se impôs e tudo mais, e, enfim, a liberdade cresceu lá dentro, né? Mas mesmo o Estado de Israel, tendo as suas deficiências, que são muito menores do que a nossa, né? Por exemplo, só para a gente se colocar nessa história toda, né? É claro que é um Estado não só com pleno direito de existência, né? Como também que tem que se defender, né? Porque uma coisa que fica, às vezes, diluída, né, na imensidão da história é que todas as vezes que Israel sugeriu a paz, inclusive Israel sugeriu a criação de 2 nações, de 2 estados, né, da Palestina e de Israel, todas as vezes, foram várias, cara, eu não me lembro agora o número exato, mas assim, de vezes grandes, né, que teve grande repercussão internacional, todo mundo se sentando, foi pelo menos umas 3 ou 4 vezes, tá? Todas as vezes os árabes recusaram a solução. Todas as vezes, né? Então, repara, o que é isso, né? Se você for ver a fronteira do Egito com Gaza, com a faixa de Gaza ali, né, com a região do que a gente poderia chamar de Palestina, cara, é um muro gigante, né? É uma muralha, cara, é uma muralha gigante. Por quê? Aí você vai dizer, pô, Eduardo, mas é porque eles não querem os terroristas do Hamas? Lógico que não. Lógico que não. É porque eles não querem palestinos. Eles não querem os árabes que estão dentro de Israel agora. Por quê? Porque os árabes que estão dentro de... Isso é um erro clássico, viu, gente? Os árabes que estão dentro de Israel, né, lá na faixa de Gaza, eles estão sendo mantidos lá não por Israel. Não por Israel. Você acha o quê? Que Israel não vai deixar eles saírem para o Egito, eles saírem para a Jordânia? Eles podem sair, cara. Eles estão sendo mantidos lá pelos árabes. Eles são massa de manobra para uma permanência constante do terrorismo árabe dentro de território israelense. E isso não é só o Hamas, tá, gente?
Na Cisjordânia, você tem a dominação de um outro grupo, né, que é igualmente radical. Aí a pessoa fala, não, mas tem aquele outro grupo. Não, gente, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. Agora, imagina abrir as portas daquela região e deixa a galera fluir. Deixa a galera fluir. Vê se vai ficar um árabe honesto na faixa de Gaza. Zero. Zero. Tem árabe que está tão desesperado, né? Está tão desesperado, que estão reclamando. Mesmo dentro da faixa de Gaza, os caras estão reclamando. Quer dizer, todo mundo, todo o planeta, né, está vendo isso, todo o planeta civilizado. Né? Os anti-homens, como eu chamo, né, os regressistas, os novos comunistas, estão fingindo que existe uma outra realidade lá. E eu completo dizendo o seguinte, o Elon Musk, agora há pouco, né, ele declarou que todo o dono da plataforma X, né, o antigo Twitter, declarou que todo mundo que usar a expressão do rio para o mar será excluído da plataforma, porque essa expressão ela é uma expressão conectada ao chamamento ao genocídio contra os judeus. É isso aí. É assim que se tem que tratar. Não se tem que tolerar o intolerável, mesmo que ele seja fantasiado de uma coisa boazinha. O que importa é a essência. Obrigado, Eduardo. Só um comentário para o Luiz. Bom, é isso que a gente já esperava mesmo, né? Um dos maiores aliados de Israel, acho que até o principal aliado de Israel nessa história toda, eu olhei aqui do lado porque acabou de chegar o meu assistente, o Stark. Vem cá. Daqui a pouco ele vai aparecer. O público costuma gostar dele. Aí, ó, tá chegando, hein? Aqui. Bom, chegou. Ele estava causando lá embaixo, a latição dele acho que ia atrapalhar a live aqui, então ele foi mandado para cá, foi enviado para cá. Mas então, de todo jeito, a gente está mexendo, exatamente quando a gente mexe com Israel, a gente está mexendo com o principal aliado dele no mundo ocidental, que é os Estados Unidos, né? Para você ter uma ideia, a própria esquerda americana, digamos, os democratas, né? A maioria deles, os democratas raiz, etc., também apoia Israel. Tanto é que o Joe Biden está perdendo votos, né? Está perdendo o eleitorado, porque esse pessoal mais jovem, né? O eleitorado mais jovem, porque esse pessoal mais jovem Tá dando para ouvir? Agora voltou. Ah, legal, legal. Né, porque o Stark ele passou aqui, ele pisou no fio. Foi isso. Tá bom. O próprio o Joe Biden está perdendo o próprio eleitorado mais jovem, porque o jovem esquerdista lá nos Estados Unidos ele é pró-Hamas, pró-Palestina, etc. Mas é claro que os democratas eles não vão abrir mão de apoiar Israel, né? A posição oficial deles é essa. Então, o Lula ele consegue irritar não só os judeus que votaram nele, né? Mas ele está conseguindo irritar agora até os aliados dele, os caras que ajudaram ele a subir ao poder aqui, lá nos Estados Unidos, que são os democratas. A gente sabe que o Biden enviou gente da turma dele para, entre aspas, observar, né, o andamento das eleições em 2022, mas depois foi vazado de que eles ajudaram mesmo a manter a democracia no Brasil, né, com a eleição do Lula. Ou seja, os americanos devem estar se sentindo, os democratas americanos devem estar se sentindo muito traídos, né, pelo Lula, né? Não que o que ele fala também tenha muito peso, né? Essa é a verdade. Mas é o problema da traição mesmo. Pô, a gente colocou esse cara lá para ele manter as coisas mais ou menos do jeito que sempre foram e agora ele fala essas coisas e senta no colo do Putin, senta no colo da China, né? Então os americanos estão se sentindo traídos. Mas na verdade, se a gente parar para ver, isso para mim é muito claro, é uma analogia que eu fiz para minha mulher ontem, inclusive. Digamos assim,
Hamas e Israel são como eu e minha esposa discutindo. A gente está discutindo. Aí o Lula, que vem botar o pitaco e dizer, e etc, etc, é tipo o bêbado que mora na rua, que está na sarjeta, em frente à minha casa. Aí ele aparece na janela e fala: não, pois é, Luiz, eu acho que você está certo, viu? Eu acho que você tem que fazer o que você quer e sua mulher está errada. Mano, o que esse bêbado que mora na rua, né, que ouviu a discussão, o que esse cara vai pitar na minha vida, na minha discussão, na minha briga e tudo mais, né? O Lula é basicamente isso, ele tem tanta influência e força, né, nessa história, quanto o bêbado na rua tem influência e força na minha discussão com a minha mulher. Obrigado, Luiz. Adorei a analogia, Não, e o bêbado, o bêbado na rua, ele ainda fica do lado do marido que está batendo na esposa e a esposa está revidando. O marido bate na esposa, a esposa revida, o bêbado fala assim: cala a boca aí, respeita o teu marido. Tipo isso. Só comentário, Paulo Papinho. Então, assim, eu só fico me perguntando qual que é a surpresa, né? Qual que é a surpresa? Por exemplo, eu estava lendo ontem, eu até respondi um comentário do ministro das Relações Exteriores de Israel no Twitter, e Israel, assim, está dando ao Lula até a oportunidade de se retratar, falou: Lula, por favor, pede desculpa, chama-se Israel Katz. Eu até fiz a gentileza de colocar no Google Tradutor, eu traduzi o comentário para hebraico, tá? Mas daí eu perguntei para o ministro, falei: Excelência, qual que é a surpresa? O Lula sempre foi notoriamente antissemita. Sempre. Em 78, ele falou numa entrevista à revista Playboy que ele admirava o Hitler pelo seu fogo de se propor a fazer algo e levar até o final. Quem falou isso foi ele, Lula, que falou isso. Não foi o Bolsonaro, não foi a FHC, não foi ninguém que o PT chama de nazista. Foi ele, Lula, que falou isso. Em 2002, dito em delação premiada, em colaboração premiada, que é o nome correto, do Antônio Palotti, homologada pela STF, foi confirmado que a campanha do Lula de 2002, a presidência da República, foi abastecida com o direito de outro terrorista internacional, que também odeia judeus, Muammar Gaddafi. Daí eu agora vou esquecer, não lembro exatamente o ano, mas entre 2008 e 2010, o Lula passeou de mãos dadas com o Mohamed Ahmadinejad, então presidente do Irã, tá? Que é ele pregava a aniquilação do Estado de Israel e negava o Holocausto. Dito isso, qual que é a surpresa do ministro das Relações Exteriores de Israel? Qual que é a surpresa de qualquer judeu? Para mim, a surpresa seria o Lula estar defendendo o Estado de Israel e condenando. Daí eu falei: não, agora realmente eu fiquei surpreso, né? E dito isso, o que me causa espécie, na verdade, o que me causa uma certa surpresa é, por exemplo, a CONIB, a Confederação Nacional Israelita do Brasil, a CONIB ter apoiado, e eu me sinto à vontade para falar sobre esse tipo de coisa, porque já falei várias vezes em lives, os melhores amigos que eu tenho na minha vida são judeus, tá? Eu tenho muita ligação com a comunidade, tenho extrema admiração pelo povo judeu, extrema admiração pelo povo de Israel. A CONIB apoiou o Lula na eleição de 2022. A CONIB apoiou o Lula. Pelo menos 25% da colônia judaica, tá, aqui do Brasil, apoiaram o Lula para tirar o fascista do Bolsonaro do poder. Aconteceu mesmo nos Estados Unidos em relação ao Trump, tá? Aconteceu mesmo nos Estados Unidos em relação ao Trump. Então, assim, isso me causa surpresa. Eu queria saber, assim, se a CONIB, que processou o Adrilles Jorge por um gesto que ele fez com a mão, não vou nem fazer esse gesto aqui para
evitar de tomar um processo também, ela processou o Adrilho Jorge por um gesto que ele fez com a mão. A Colíbia agora vai fazer alguma coisa? Parece aquele meme, né? Adrilho Jorge levanta a mão, o olho arregalado lá. Lula compara Israel ao nazismo. O cara tá dormindo. E, por fim, o canal Falando de Vendas fez uma pergunta interessante aqui no meu canal. O Lula, ele perdeu a vergonha? Ele tem medo de represália do Ocidente? Não falando de vendas. Ele está contando com isso. Ele está contando com isso. Ele está contando que o Brasil vai sofrer um embargo. Não é que ele está com medo ou ele está preocupado. Ele está contando. Porque, assim, é certo, tá? É tão certo quanto o dia dura 24 horas que o socialismo, que o governo implementado pela esquerda, vai fracassar e vai gerar a maior crise econômica de todos os tempos do Brasil. Quer desculpa melhor para esse fracasso que o embargo? Ah, não, olha, fracassamos, mas não foi por nossa culpa. Fracassamos por causa do embargo, tá? Mas isso, eu queria falar uma coisa em relação ao que o Olavo de Carvalho disse sobre o Lula, de chamar o Lula ou qualquer outro esquerdista de bandido. Mário, faz um cafezinho, por favor. Ou chamar qualquer outro esquerdista de bandido. Deixa eu explicar uma coisa. Se você pegar os escritos da esquerda, Marcuse, principalmente aquele que gostava muito de adolescentes, abaixo da linha da adolescência, o Foucault, todo esquerdista, ele trabalha o conceito de que o poder judiciário é uma superestrutura do capitalismo, uma superestrutura do poder capitalista para oprimir os mais pobres. E o bandido não é bandido, o bandido é vítima. Tudo bem que quando o gabinete do Foucault foi invadido em Sorbonne, ele chamou a polícia para defender, para tirar os manifestantes. Mas isso é só um detalhe, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: é mais esquerdista de bandido, pelo amor de Deus, você não está ofendendo esquerdista, é elogio para o esquerdista. Direita brasileira, pelo amor de Deus, pare de ser burra. Você está elogiando. Assim o cara fala, nossa, o Paulo Papini hoje me chamou de bandido. Tô orgulhoso, tô orgulhoso.